Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal novo, né, que é o Monadofilia. Eu peço para que quem não se inscreveu, por favor, faça o favor de se inscrever, que ajuda bastante o meu serviço aqui, né? Se eu não me engano, para que eu possa fazer lives no canal novo, né, eu preciso de algo em torno de 50 inscritos, né? E eu acho que eu não tenho quase nada aí, 2, 3 inscritos. Um deles sou eu mesmo, inclusive. Então eu pedi já para que as pessoas se inscrevessem, acho que quase ninguém se inscreveu. Peço para que quem não fez isso, faça o favor. Aos poucos vou tentar realizar aquilo que eu tinha falado, né, que eu queria fazer, que é levar todos os vídeos, migrar, né, todos os vídeos do canal antigo para o canal novo. Aí eu vou deixar o meu canal particular somente para Sumô e o canal novo para assuntos ligados à monadofilia, certo? Então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva, até porque os vídeos antigos eu vou desativar conforme eu migrar. Então eles não vão ficar mais disponíveis no canal antigo, tá bom? Vou fazer isso aos poucos. Meu plano hoje é fazer agosto de 2023, né, os vídeos do mês de agosto de 23 migrar para o canal novo. E aí eu vou desativar esses vídeos lá no canal antigo e assim por diante, tá bom? Então se inscrevam aí, por favor. E se quiserem recomendar o canal para que outras pessoas se inscrevam também, fiquem à vontade. O tema deste vídeo aqui é finalmente o Viagem à Itália do Goethe, né? Que é o livro que eu tinha mostrado para vocês antes, na semana passada, né? Que eu estava tentando terminar e tava um saco, tava muito chato aquele livro lá, mas eu consegui, graças a Deus, finalizar e trazer para vocês aqui a análise finalmente, né? Eu não tô nem com o livro aqui, na verdade esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, mas é aquele feito pela Unesp, né, numa edição muito bacana, até capa dura, legal, mas eu achei a leitura enfadonha. De qualquer modo, finalizei, graças a Deus, e pude trazer para vocês uma análise que eu escrevi hoje, já publiquei no meu site, está disponível, e eu vou fazer aqui a leitura e os breves comentários a respeito, tá? Então, Viagem à Itália, livro pelo senhor Johann Wolfgang von Goethe. Lembrando que eu quebrei a sequência de leituras de livros de filosofia, mas eu pretendo voltar, né? Mais ou menos ali no idealismo alemão, Schelling, né? Eu vou voltar, tá? A programação. Eu só vou finalizar o trabalho com o Goethe. Depois aqui do Viagem à Itália, já estou começando a ler o Da Minha Vida, né? O De Minha Vida, acho que é Da Minha Vida, que é uma autobiografia do próprio Goethe. Depois vai ter o Conversações com Eckermann. E depois tem mais um livro recomendado pelo Palco TV, que é de Cristologia, tá? E depois disso devo voltar, acho eu, à sequência de livros de filosofia, ok? Então vamos lá, né? Finalmente venci essa imensa preguiça que me impedia de terminar a leitura de Viagem à Itália, de Goethe. Talvez esse livro me impressionasse mais há uns 20 anos atrás, quando eu estava naquela idade bem propícia para ser encantado com coisas não tão boas assim, né? Então eu achei bom ler esse livro nessa fase da minha vida, porque quanto mais fácil é você ficar de saco cheio, mais eficiente você se torna nas suas leituras, desde que você não fique de saco cheio demais, né? Então se eu lisse esse Viagem à Itália há umas 2 décadas atrás, eu ficaria muito mais impressionado do que eu fiquei desta vez, graças a Deus. Este livro poderia ser subintitulado Alemão Rico, Solteiro e Desocupado Visita a Itália, porque é exatamente o que aconteceu. Envolvido apenas com seus interesses estéticos, Goethe se deslumbrava consigo mesmo com bastante facilidade. E o fazia porque o podia. O que quero dizer com isso? Quero dizer que todos nós somos universos inteiros de potências adormecidas. E o que diferenciava Goethe dos demais seres humanos não era necessariamente a sua qualidade
ou o seu esforço artístico, mas talvez somente uma conjunção peculiar de certas circunstâncias com a sua disposição de dançar em acordo com a música do mundo. Então, eu já estou meio que enquadrando o Goethe ali, espiritualmente, né, numa categoria que vocês já devem saber, quem conhece meu trabalho deve saber qual que é. Traduzindo isso em termos espirituais, justamente, talvez, se não atuasse adequadamente como bispo no sistema da besta, como legitimador da mistura, ele não tivesse se tornado o personagem histórico que se tornou para nós hoje e, consequentemente, os seus relatos de viagem à Península Italiana se perderiam entre tantos outros dos quais jamais tomaremos conhecimento. Por que lemos este livro, afinal de contas? Por que ele sequer existe? Essas coisas sempre me intrigam. Por que prestamos atenção em um ser humano e não nos outros? Né? As razões pelas quais a gente presta atenção em algumas pessoas e não em outras, supostamente são óbvias para nós, né? Se você se perguntar ou perguntar para as outras pessoas. Tem a ver com fama, prestígio, reputação e etc. Mas quais são as razões por trás da fama, prestígio e reputação? É aí que você vê que a gente joga meio que um joguinho de cartas marcadas, né? E a gente tem que se questionar, quando a gente lê um livro de um figurão desse aqui, né? Para você não tomar uma carteirada, você tem que se questionar, por que eu estou lendo o livro desse cara? Por que isso é importante? E você tem que ler o relato do cara como se você estivesse lendo de qualquer outra pessoa. Porque senão você vai estar fazendo o inverso do ad hominem, né? Ou você vai estar entrando na falácia do ad auctoritas, ou seja, você vai estar se submetendo a uma autoridade imposta. Né? Quem é o Goethe? Eu não sei quem é o Goethe, eu quero que ele me diga. As impressões que ele teve da viagem dele e o valor das observações dele, dos pensamentos dele, é ele que vai ter que me mostrar. Não tem carteirada. Já é carteirada o suficiente que esse livro seja publicado, seja distribuído, que eu compre essa porcaria e leia. Já é bastante coisa já, porque tem muitas outras opções. E eu resolvi perder o meu tempo e gastar o meu tempo e meu dinheiro em tudo mais lendo isso aqui. Já é o suficiente. Daqui para frente o cara vai ter que me mostrar a qualidade daquilo que ele está fazendo. Se não, não tem papo. Então eu me questiono e eu recomendo vocês se questionarem também. A situação da leitura de um livro não é um evento caótico. No seu entendimento já existe alguma sabedoria. Ou seja, você entender por que você está lendo um livro já é um tipo de sabedoria. Isto é, para quem não se submete a fatos consumados, como de que um livro de um autor famoso simplesmente exista. Né? Então veja só, mesmo se eu ler para vocês o Evangelho de Jesus Cristo, vamos supor, o Evangelho de João, a coisa mais preciosa que já foi escrita nesse mundo foi o Evangelho de João. Se eu ler isso aí para vocês, não é porque foi feito do jeito que foi feito e transmitido do jeito que foi transmitido que você tem que achar que isso tem autoridade. A autoridade está no conteúdo. Aquelas palavras, aquelas expressões, isso é que é divino. Não é o fato de que foi a igreja que te deu, a tradição, os apóstolos, o raio que o parta. O que é divino é o conteúdo, não é o veículo que trouxe isso para você. Tá certo? Então nós temos que ter um pouquinho de ceticismo. Não um pouco não, bastante, até porque esse mundo aqui não é fácil não, tá? Falando em situação, qual é a do autor? Aos 37 anos de idade, o já famoso autor do Werther, o título completo da obra mais famosa do Goethe, do início da carreira dele, se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Né? Então, aos 37 anos de idade, o já famoso autor do Werther resolve escapar, na verdade, obtém uma licença remunerada do seu duque, do seu ambiente lá na Alemanha, e conhecer a Itália com o propósito de desenvolver suas capacidades artísticas, principalmente no âmbito da pintura. Para resumir a coisa toda, como ele mesmo admite ao fim, ele apenas conhecerá a si mesmo, como se fosse um personagem do gênero do Bildung, que ele mesmo tanto aprecia.
e um gênero sobre o qual ele vai escrever um livro que vai ser mais tarde Os Anos de Aprendizagem do Wilhelm Meister, né? Aceita as limitações de suas capacidades e resolve se aprofundar no seu talento literário. Em síntese, para saber quem ele era, teve que descobrir antes quem ele não era. No fim das contas, descontadas todas as perfumarias, foi isto que importou na viagem de Goethe à Itália. Então é um livro de 500 páginas que poderia ter 100 ou 200 no máximo. As observações que mais interessam, do meu ponto de vista espiritual, 100 páginas dava, 200 no máximo. Não, mas ele tem que encher o nosso saco com um monte de coisa que não interessa para nós, né? Talvez interessasse para ele e para os amigos dele, óbvio, senão não teria escrito. Mas espiritualmente o que tem valor é bem pouco, e o mais valioso, na verdade, é isso aqui que eu acabei de falar. Ou seja, ele reconhece que ele tinha ilusões com relação a si próprio, a sua capacidade de desenvolver outras artes, principalmente artes plásticas, né, a pintura, também a escultura, ele se interessa. E ele vai para a Itália para descobrir que ele não tem condições de ser tão bom pintor ou escultor quanto ele tem de ser um bom escritor, que ele já sabe que ele é, né? Então, isso tem valor. Essa foi o resultado da viagem dele para a Itália, o resultado mais decisivo, né? Ele fala de um monte de coisas, mas o decisivo foi isso. Mesmo sabendo que o autor, como uma alma artística, naturalmente estaria disposto a exageros e enfeites, ainda assim me espanta o nível de deslumbramento do sujeito. Toda hora ele encontra o melhor lugar do mundo para estar. Primeiro é Roma, depois Nápoles, depois a Sicília. Todo lugar que ele chega e fala, esse aqui é o melhor lugar do mundo, né? Parecia que o que ele precisava era sair da Alemanha, né? Conhecer coisas novas. Como, aliás, é comum para pessoas que não têm o hábito de viajar, quando começa a viajar, o primeiro lugar que vai já acha que é o melhor lugar do mundo, né? A verdade é que o reino de Deus está dentro de nós, mas Goethe ainda achava que tinha que procurar algo fora dele. Por isso digo que uma pessoa culta, às vezes, apenas cria métodos mais sofisticados para perder o seu próprio tempo, e é claro, o nosso, ao chamar a nossa atenção para o que não interessa. Ou seja, para chegar no que interessa, leva-se muito tempo e gasta-se muito tempo com o que não interessa, né? Sanguíneo, creio eu que ele seja, tá? O temperamento sanguíneo. É muito aparente para mim, mas eu não fiz cálculo nenhum. Goethe toda hora reclama de ter muito mais interesses do que realizações. Descobre nas artes muitas potências que lamenta não poder realizar no nível de excelência que estas merecem. Sem dúvidas despreza o belo em Deus, o dom do louvor, e neste sentido não é tão bom alemão quanto outros idealistas de antes do romantismo. Então, do ponto de vista filosófico, ou até ideológico, existe um certo declínio na época do romantismo, né, que se torna um pouco trágico e se perde um pouco daquela potência um pouco do iluminismo também, mas do idealismo alemão, né, que é essa coisa de querer achar o belo na natureza, no ser humano, em alguma coisa que não é simplesmente o ser em si, principalmente o ser divino e a nossa comunhão com o ser divino, né? Então, nesse sentido, é fraca, né, a visão do Goethe a respeito da beleza e do belo é um pouco complicada, um pouco fraca, no meu ponto de vista, que é espiritual. Além dos interesses artísticos, o autor também resolve se meter com ciências da natureza, o que era uma moda da sua época, a qual ele não escapou. Faz diversas observações nas áreas da mineralogia e botânica, e chega a ter ares de uma soberba insuportável com a sua ideia da planta primordial, uma teoria que não chegou em lugar nenhum, e que, se pensarmos bem, nada mais é que uma sombra ou repercussão do fenômeno muito mais essencial da relação entre o uno e o múltiplo. Então o Goethe tem essa ideia de que existe uma planta primordial, que se eu conseguir explicar o que é esse modelo da planta primordial, nós vamos entender a matriz de onde saem, como manifestações, como variações, todas as plantas possíveis. Ele chega a dizer que você poderia antecipar a existência de espécies de plantas que ainda não foram conhecidas através do conhecimento do modelo da planta primordial, né? Eu acho que isso é um declínio da potência humana intelectual mais poderosa, que é de conhecer a unidade ou a mônada, né?
Como eu disse aqui, vou até repetir a frase para ficar bem claro. Chega a ter áreas de uma soberba insuportável com a sua ideia da planta primordial, uma teoria que não chegou em lugar nenhum e que, se pensarmos bem, nada mais é que uma sombra ou repercussão do fenômeno muito mais essencial da relação entre o uno e o múltiplo. Ou seja, a ideia que ele tem da planta primordial é apenas uma aplicaçãozinha da ideia da relação do uno e do múltiplo. Se tivesse formação filosófica suficiente, Goethe poderia ter percebido isso, porque inteligente ele era, né? Que muito mais precioso do que a descoberta dessa tal planta primordial é a descoberta da substância simples, o uno ou a mônada. Mas isso requer um nível de abstração e idealismo que o faria se afastar do seu naturalismo. Sim, idolatria da natureza. Goethe procura o ser, o bem e o belo fora da unidade, seja de Deus ou de si mesmo, e o nome disso é idolatria. Sinto muito dizer, mas é isso que é. Entre as observações interessantes que o autor faz, encontramos algumas ligadas às diferenças climáticas entre a Itália e a Alemanha. Isso aqui é legal, tá? Goethe descobre la dolce vita, il dolce far niente. É possível desfrutar do ser das coisas sem precisar transformar ou estudar esse ser. Nesse sentido, é como um pagão descobrindo o paraíso. Mas as razões para as diferenças entre os modos de vida alemão e italiano não escapam ao autor, que nesse sentido foi feliz em suas colocações. Ele reconhece, como eu mesmo já notei e relatei antes, que o frio e a escassez de alimento faz o ser humano que vive no norte se tornar mais introspectivo e reflexivo durante o inverno. No sul, se vive mais fora de casa e com atividades manuais. Tanto a arte quanto a filosofia do norte são mais profundas ou lentas, enquanto no sul tudo é mais prático e rápido. Isso é na música, no teatro, na filosofia, tudo. Direito. Né? Além disso, também com bastante acerto, o autor observa que a realidade do frio e da escassez de alimento também muda o comportamento do nortista durante o seu verão, porque ele precisa planejar e inventar muito mais que o sulista. Esse é um ponto bem legal e é um adendo àquilo que nós já havíamos falado aqui no canal, na verdade no outro canal, mas enfim, que eu já tinha falado para vocês, né? É interessante, não só o comportamento é diferente no inverno, mas também no verão, por razões óbvias, né? Porque se o inverno não é tão rigoroso no sul, você pode viver mais ou menos do mesmo jeito o ano inteiro. Tem algumas mudanças, mas não são tão drásticas, né? Já no norte, o inverno é tão inclemente que no verão você precisa organizar o seu trabalho de um modo que ele seja produtivo para o ano inteiro, porque no inverno o bicho vai pegar, né? Então a mentalidade toda muda, né, com relação a essas ambições, né, científicas, técnicas, tecnológicas, econômicas, né? Isso sai mais ou menos de uma mentalidade mais do norte do que do sul, tá? Porque lá no norte é mais necessário você organizar a vida, então você adquire habilidades e conhecimentos que você não precisaria adquirir no sul. O Goethe aponta para esse tipo de diferença e isso eu acho que é valioso para nós, para a gente entender, inclusive, a origem das diferentes culturas, como que elas se moldaram, do jeito que elas se moldaram, né? Eu acho que isso aqui é valioso. No resto, o texto é para mim bastante enfadonho ou irritante, permeado de loas naturalistas, humanistas e classicistas. Goethe acha que os antigos eram melhores, como é comum com quase qualquer classicista, e acha que alguns seres humanos são realmente muito superiores aos demais de modo terminativo, sem reserva para a atuação do amor divino. Então ele é meio elitista também, né? Como é natural que fosse na posição dele até. Novamente, acha que o que importa é o que está fora e não dentro. Presta muita atenção nas realizações da natureza e do homem, mas não se indaga muito sobre a origem de tudo isso. Apesar de fazer uma descrição aparentemente elogiosa do carnaval romano, na verdade é apenas um relato honorário em respeito às tradições, o autor na verdade detesta a festa e se aborrece porque ela o atrapalha nos seus estudos. Essa diferença me incomoda profundamente. De um lado, digamos, no universo das coisas reais, Goethe sabe que aquilo tudo é irritante e praticamente uma perda de tempo. Mas, por outro lado, como homem do mundo,
cordial e sociável, ele precisa reconhecer que aquilo tem um valor no mundo das aparências. Para que perder tempo com mentiras? Ok, escreva o relato para os idiotas que precisam disso. Mas para nós, né, quer dizer, ele enfia no meio das suas observações uma reportagem sobre como é o carnaval romano. Ok, porque tem gente que se interessa por isso. Mas ele não sente a respeito do carnaval, ele não sente, não pensa, não intui a respeito do carnaval aquilo que ele mesmo está escrevendo. Então, uma hora ele está. É estranho isso até na leitura. Você está lendo uma reportagem e fala, nossa, então ele acha isso uma instituição, né, uma tradição respeitosa ou ok, culturalmente? Parece que sim. Daqui a pouco ele fecha aquele relato para os amigos dele, falando mais ou menos bem do carnaval, e fala que festa idiota, que coisa irritante, estão enchendo o meu saco, eu não tenho paz para fazer o que eu preciso. Isso é uma atividade de pessoas inferiores, né, que é o que realmente ele pensa. Então, pô, eu quero saber o que você pensa, meu amigo. Eu não quero saber a propaganda que você vai fazer do carnaval para quem quer ser enganado, né? O ponto de maturidade, talvez o único momento de sabedoria, surge quando, apesar de fazê-lo de modo contido, o autor assume que sua ambição nas artes plásticas é uma bobagem e resolve se concentrar na sua arte própria, que é a literatura, como eu já disse, né? Esse é o ponto principal. Também é notável que, por mais que goste da sociedade e do sucesso, o autor gosta mais ainda da solidão e da liberdade criativa. E aos poucos vai admitindo isso. Aos poucos, tá? Não é de uma vez. Seu aborrecimento com o tanto que se fala do Werther ao seu redor é notável e até algo cômico. Então, é engraçado que o Goethe, quando ele chega na Itália, ele já é um cara entrando na maturidade e já é um cara famoso pela realização, pelo menos no mínimo, do Werther, né? Então, ele, para ter a paz, para fazer os estudos dele e as experiências dele nessa viagem para a Itália, ele tenta se esconder da sociedade, mas ao mesmo tempo ele gosta das festas, ele gosta da rasgação de seda e dos privilégios, né, de ser recebido pela nobreza local, para conhecer os museus e as obras mais de difícil acesso e etc. Né? Então ele quer um pouco das duas coisas. Mas é óbvio que essas relações sociais dele são meio artificiais, porque no fundo ele acaba reclamando, né, sempre dessas coisas, né? Então isso também é engraçado, porque de certo modo ele vai se conhecendo na Itália e conhecendo as suas próprias mentiras, né? Em suma, não podemos dizer que Goethe nos mentiu em sua viagem à Itália, mas certamente ele embrulhou a verdade numa embalagem cheia de mentiras. Ao menos, reconhecemos que ele próprio queria acreditar nas ilusões, então se enganou os outros, o fez por ter se enganado primeiro a si mesmo. Ele achava que encontraria um talento como pintor e que desfrutaria da vida em sociedade, mas na verdade teve que dizer não a tudo isso para se tornar o Goethe maduro, realmente competente na sua literatura produzida em solidão. Então ele tem essa imagem de homem do mundo, da sociedade, participante, não sei o que lá, e que gosta de porcarias como o carnaval, mas na verdade não é nada disso, né? Então ele derruba várias ilusões e desfaz várias mentiras, tanto do homem que gosta de viver em sociedade, quanto também do homem que acha que pode ser polímata a esse ponto, né, de ser um bom artista na literatura e também um bom artista, por exemplo, nas artes plásticas, né? Ele vai descobrindo que o não é mais importante do que o sim. Então, nesse sentido, como literatura de Bildung, né, realmente aí sim nós verificamos, né, o poder do limite, né, o poder do que no simbolismo astrológico é o Saturno, né, o não, né? Quando você diz não e você impõe um limite, você começa a adquirir forma e mais consistência, né? Mais estrutura para você criar algo que tem mais realidade, ou tem mais força, tem mais peso, né? Tanto é que o Saturno, inclusive no simbolismo natural do corpo, ele representa os ossos, né? Então, para que o Goethe se tornasse o bom autor, que não só até então tenha escrito o Werther, mas vai escrever o Fausto, e depois o Wilhelm Meister, Torquato Tasso, entre outras coisas, né? Ele, para chegar a realizar tudo isso, ele realmente precisou da estrutura que veio do não,
Eu não sou um bom artista plástico. Eu não sou um homem de sociedade, etc, etc, etc. Isso é bem interessante, tá? Funciona. Tá? Em dado momento, ele chega a confessar que sente nojo e total desprezo por aqueles que, sem serem artistas, se acham aptos a darem palpite nas obras de arte dos outros. Aposto que essa sua opinião não circulou nos salões romanos cheios de pessoas agradáveis, né? Quer dizer, ele dá essa opinião no meio ali, tá? É bem de passagem, você tem que prestar atenção nessas coisas. Quando você lê um livro, você tem que prestar atenção, né? Às vezes a coisa mais valiosa é só de passagem e não é repetido, ele fala rapidamente. Mas ele, na verdade, mostra o desprezo dele por aquelas, não vou dizer por todas, mas pela maioria das pessoas com as quais ele convive na alta sociedade romana, principalmente em Roma, tá? Ele também passou pela Sicília, também passou por Nápoles, mas é em Roma que acontece a maior parte das atividades dele nessa viagem, né? E ele fala, as pessoas são todas idiotas, elas ficam falando de arte, elas não entendem nada. Mas ele fica no meio dessas pessoas, né? Com certeza ele guardou essa opinião dele para poucos, graças a Deus guardou para nós também, né? Enfim, o proveito espiritual da obra é baixo, tá? A nota foi 3.3, então é um livro Morikendi, tá bom? Presunção, nota 3, idolatria, nota 2, muito humanismo e muito naturalismo, tá? Cadê Deus? Quando ele fala de Deus, é como se estivesse falando de uma pessoa importante, né? De uma pessoa famosa. Ah, Deus, claro. Cadê Deus na vida dele? Cadê Deus na observação que ele faz do que mais importa para ele? Que é a beleza das artes, né? Ou da natureza. Tá faltando, né? Então, muita idolatria para mim, para o meu gosto, né? Então, presunção 3, idolatria 2, sedução, pacto com a morte 3, paixão e terror, nota 5, neutro, aí não tem muitos problemas. Gnosticismo também não é muito forte, mas é um pouco negativo, nota 4. Ingenuidade, nota 2. Ele tá num mundo governado pelo diabo e não faz a menor ideia disso. Embora ele tenha escrito o Fausto, que tem o Mefistófeles, né? Mas é um diabo não tão poderoso esse aí, né? Talvez, sei lá. Tenho que ler talvez o Fausto depois para comentar. E finalmente psiquismo, nota 4, então a média final foi 3.3, o livro Morikendi não faz bem, tá? Um livro que dá mais testemunho das trevas do que da luz, mais testemunho do mal do que do bem, ok? Esse Viagem à Itália pelo Goethe. Além do que é um livro chato de se ler, então eu não recomendo como leitura para vocês, tá bom? Esta foi a apresentação do livro, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, por esperar por eu fazer essa leitura. Agora eu estou no De Minha Vida, do próprio Goethe, que é um livro de quase 1000 páginas. Se Deus quiser, eu vou terminar logo para seguir o nosso programa aqui, tá bom? Peço que vocês deem o like no vídeo se vocês gostaram, ou se não gostaram, pelo menos para ajudar, e também que vocês se inscrevam neste novo canal para me ajudar, tá bom? Isso é importante porque esse vídeo aqui, por exemplo, eu poderia ter feito uma live para vocês se eu tivesse a permissão, mas eu não tenho porque o meu canal não tem nem 50 inscritos, o canal novo da Mona do Filho, então por favor se inscrevam aí para ajudar, ok? É isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau.